Olá, bom dia, muito bem-vindos a mais um webcast organizado pela Advocados e pelo ECO. Desta vez o tema é a gestão de obrigações contratuais nas PME em tempos de pandemia. Connosco temos o sócio da PLMJ, João Tiago Moraes Antunes, e o sócio da CMS, Rui Pena e Arnaud Fernandes Trinca, para nos acompanhar nesta conversa de cerca de meia hora, 45 minutos. Eu começo, se calhar, pelo João Tiago. Bom dia, como está? Bom dia. A primeira pergunta que fazia, para começarmos o nosso debate, era como é que acha que as empresas devem reagir perante o incumprimento de contratos? Qual é que é o primeiro passo? Com certeza que deve ter tido muitas situações destas agora durante este período. Qual é que é então o primeiro passo? Ok. Bom dia então, Filipa. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Filipa, respondendo aqui à pergunta que me faz. Eu diria que, obviamente, nós temos de saber quem é que estamos aqui a representar. Estamos a falar de uma empresa credora ou de uma empresa devedora. Uma empresa credora, quando se coloca perante o incumprimento de uma outra empresa, a regra e aquilo que normalmente se faz é interpelar essa empresa para cumprir a obrigação em falta. Se estamos a falar da empresa devedora, eu diria que aquilo que deverá ser feito é, antes do incumprimento se verificar, de alguma maneira informar a empresa com quem contratou das dificuldades que está a enfrentar para cumprir essa mesma obrigação e, de alguma maneira, justificar, se for possível, esse incumprimento. Deixe-me agora também dizer uma coisa que me parece relevante e que é o seguinte. Nós estamos aqui a falar do incumprimento no âmbito destas empresas, das pequenas e médias empresas, relacionado com esta situação do Covid que enfrentamos, que é, como todos sabem, uma situação que não é normal e que não é uma crise comum que leva a um incumprimento contratual comum, digamos assim. E isto acho eu que é relevante e pode, de alguma maneira, fazer com que o approach que as empresas tenham neste caso concreto seja diferente. Basta, por exemplo, dizer que ontem, assistindo a uma conversa dos 4 principais representantes de bancos em Portugal, nós assistimos a uma coisa curiosa, que foi os bancos, que são, na verdade, os principais credores da nossa economia, a dizerem que, atenção, que nós não estamos a falar de uma crise idêntica à crise de 2008. Isto é uma crise que, de alguma maneira, não pode ser assacada do ponto de vista da sua responsabilidade a ninguém. E não deixou de ser curioso verificar que todos eles, ontem, por exemplo, apelavam a que fosse estendido o regime de moratórias que hoje em dia existe, seja designadamente ao nível dos créditos à habitação ou de outros créditos das famílias e das empresas. E eu diria que, neste caso concreto, considerando a natureza específica desta crise, que é, antes de mais, uma crise sanitária e uma crise comportamental, eu diria que, por exemplo, uma empresa credora, antes de interpelar para cumprimento e antes até de procurar avançar para uma cobrança judicial desse mesmo crédito, antes de adotar aqui medidas mais musculadas e agressivas, eu acho que será mais avisado procurar entrar em diálogo com a empresa que está do outro lado para, de alguma maneira, tentar encontrar uma solução de equilíbrio e que permita, em diálogo construtivo entre todos, chegar aqui a uma solução de consenso. Porque, de facto, reparem, qual é que é o interesse que um banco ou um credor tem de ver um devedor completamente impossibilitado de cumprir por uma razão que nem sequer lhe é sacada a ele? Portanto, eu diria que se estas são, no fundo, as duas regras básicas, portanto, o credor interpela o devedor para cumprir e o devedor deve procurar justificar o seu incumprimento, que a natureza atual da crise que temos pode eventualmente aqui levar a algumas nuances neste modo de ver o problema. E, no fundo, alguma benevolência, digamos assim, também dos credores, não é? Em relação, agora, se calhar, desculpa, passava já para o Fernando. Bom dia, Fernando. Okay. Continuando aqui a conversa, isto, no fundo, pode ser considerado um evento de força maior, portanto, no fundo, o argumento para o incumprimento do contrato, certo? A questão da pandemia.
Bom, bom dia antes de mais. Eu antes de responder à sua questão, Filipe, queria só fazer uma pequena observação em complemento daquilo que o João Tiago acabou de partilhar connosco. Naturalmente concordo com tudo o que o João Tiago disse, mas queria só sublinhar aqui um ponto e que tem a ver com o seguinte: eu acho que em qualquer circunstância a tentativa de ser encontrada uma solução consensual para a resolução destas questões, destes problemas ou dos litígios daí emergentes, deve ser em qualquer caso a primeira solução. As partes, qualquer delas, ganhará sempre muito mais procurando uma solução consensual do que optando pelo litígio. Dito isto, indo agora diretamente à questão que me coloca, parece-me relativamente pacífico que a situação que hoje atravessamos integrará, à partida, o conceito de força maior. É certo que a lei, o nosso ordenamento jurídico, não nos dá uma definição de força maior. E, portanto, ou há uma definição destas situações prevista no próprio contrato, a que as partes possam recorrer, quando dela pretendem fazer uso, ou então temos que recorrer àquilo que a doutrina e a jurisprudência têm vindo a defender como correspondente a esse conceito. A ideia passa sempre por casos que fujam do controlo de qualquer uma das partes e que se caracterizem essencialmente pela sua imprevisibilidade. Portanto, falamos sempre de situações que não foram cogitadas pelas partes no momento em que celebraram os contratos. Ora bem, a questão curiosa aqui é que, verificada uma situação de força maior, em princípio não haverá incumprimento, porque os casos de força maior não são imputáveis às partes contratantes e, portanto, se o incumprimento não se verificar por culpa da parte afetada, portanto, ou da parte, neste caso, da parte devedora, da parte incumpridora, em princípio nós não estamos aqui a falar de uma situação de incumprimento. A força maior, nestas circunstâncias, em bom rigor, serve para se tentar aferir da impossibilidade do cumprimento da prestação, da obrigação. Portanto, se concluir, em função do caso de força maior, que o cumprimento da prestação se tornou temporário ou definitivamente impossibilitado, então aí teremos, em princípio, a extinção ou a suspensão da obrigação correspondente, mas já não estaremos a falar de uma situação de incumprimento propriamente dito. Não sei se consegui responder à... Sim. Eu já volto assim, agora volto ao João Tiago, que nós temos que fazer assim de forma alternada, como sabem, mas há uma coisa que eu precisava que ficasse esclarecida, que é o seguinte: tem que estar João Tiago, a pergunta é para si, tem que estar num contrato que o motivo de força maior pode ser uma das causas de incumprimento? Tem que estar, ou o regime geral, digamos assim, da lei já faz com que possa ser aplicado esse argumento do incumprimento? Filipe, eu diria o seguinte: depende um bocadinho de que tipo de jurisdição é que nós estamos a falar. No outro dia, por exemplo, falando com um cliente anglo-saxónico, achei curioso que ele colocava as questões de maneira muito simples, ou seja, para os anglo-saxónicos, não é? Eles veem isto de uma lógica muito simples, que é, ou a situação de força maior está contemplada no contrato, e é o próprio contrato que acaba por determinar o que é que vai suceder perante uma situação, vamos imaginar, uma pandemia, que as próprias partes previram como sendo uma situação de força maior, e portanto insere-se o contrato. E o contrato pode dizer que a obrigação fica temporariamente suspensa, como pode dizer que a obrigação se considera definitivamente incumprida, irregular as consequências que resultam desse mesmo incumprimento, extinta, e irregular o que é que acontece às prestações que no fundo ali devem ser trocadas. Mas isto, repito, é uma abordagem clássica dos países anglo-saxónicos. No nosso caso, as coisas não são assim. E, efetivamente, no nosso caso, nós podemos ter a situação de força maior tratada
no contrato, e muitas vezes temos, até por força dessa influência anglo-saxónica que nos leva hoje em dia, nós, cada vez mais, a procurarmos regular no contrato todas essas situações. Agora, se não o tivermos, isso não significa que um contrato que tenha visto, no fundo, os seus efeitos afetados por esta pandemia e por toda esta situação que, como diz o Fernando e bem, é evidentemente um caso de escola de força maior. Se esta pandemia não for considerada uma situação de força maior, não há situações de força maior, digamos assim. Agora, portanto, não havendo no contrato esta regulamentação, nós seguimos, no fundo, o regime previsto na lei. E, portanto, nós temos aí um conjunto de soluções que permitem depois acorrer a este tipo de problemas que se coloca. E o Fernando, aliás, já as tinha explicado muito bem. Ou seja, nós podemos recorrer aqui ao regime da impossibilidade temporária ou definitiva, e tudo depende de quê? De saber se esta pandemia tornou impossível o cumprimento da obrigação ou se apenas, no fundo, retardou esse mesmo cumprimento. Há casos em que o incumprimento é definitivo. Basta pensar naquelas situações, por exemplo, da aviação. Se o avião está impedido de levantar voo a partir de uma determinada data, é evidente que há ali uma situação de impossibilidade objetiva. Portanto, o avião, o devedor dessa prestação, não consegue cumprir. Agora, há casos em que a impossibilidade é meramente temporária e nós todos temos, no fundo, assistido a estas situações muito relacionadas, por exemplo, com o turismo e com reservas que tinham sido feitas para férias e outros eventos, que neste momento podem não ser cumpridas, mas em que, no fundo, se espera que no momento posterior já o possam vir a ser. Ou, e aí o Fernando também julgo que já tinha dado aqui também uma ideia interessante para o nosso debate e para a nossa conversa, nós podemos sempre recorrer ao chamado clássico regime da alteração das circunstâncias, que é uma coisa muito debatida entre os advogados, entre os juízes, que mas é um conceito muito... É uma situação clássica. Mas é um conceito muito abrangente, não é? É um conceito muito abrangente, essa alteração das circunstâncias. Tem que ser mesmo muito bem analisado. É um conceito muito abrangente, mas atenção, é um conceito muito trabalhado. E isto é uma coisa que eu acho que era preciso, se calhar, explicar às pessoas. Nós não estamos a falar aqui de ficção científica, nem estamos aqui a falar de uma realidade obscura. Todos sabemos, todos, advogados, juízes, magistrados, todos sabemos o que é a alteração das circunstâncias, quais são os requisitos de que depende e quais são os efeitos que deles decorrem. Aquilo que nós não sabemos é se, perante o caso concreto, em que se levantar uma questão de possível alteração das circunstâncias, se um tribunal, não havendo acordo das partes quanto a esse tema, vai ou não vai decretar essa alteração das circunstâncias. E aí, efetivamente, entramos numa realidade muito complicada. Porque, como o Fernando, se calhar, eventualmente também poderá aqui acrescentar alguma coisa sobre isto, os nossos tribunais não têm sido propriamente muito amigos da aplicação deste regime. É um regime que os tribunais olham sempre com alguma reticência. Fernando, e isto é bem visível quando... Diga, Filipe. Não, eu só ia dizer, para acrescentar. Sim. Eu só ia acrescentar dizendo que isto foi muito visível nas duas épocas históricas em que este tema surgiu muito, que foram, por um lado, a seguir ao 25 de Abril, em que os tribunais foram inundados com várias questões relacionadas com a alteração das circunstâncias, e já mais recentemente com a crise de 2008, com a crise económica. E os tribunais aí não foram, vamos dizer, para sermos, se quisermos, meigos e gentis, não foram amigos da aplicação deste regime e dificultaram-no ao máximo. Vamos ver como é que agora será neste caso. Fernando, concorda com este último ponto que o João Tiago assinalou? Eu concordo com tudo que o João Tiago até agora assinalou. Eu, relativamente à questão da alteração das circunstâncias, tinha aqui 3 ou 4 comentários muito rápidos para partilhar convosco. O primeiro é reforçar esta última ideia que nos foi transmitida pelo João Tiago, relativamente ao facto de que a jurisprudência portuguesa tem sido muito conservadora na análise e na aplicação dos casos sujeitos a este regime de alteração anormal das circunstâncias.
Há claramente uma tendência dos nossos tribunais em reduzirem ao mínimo as situações em que a aplicação deste regime ocorre. A segunda nota é que, efetivamente, tudo isto dependerá de uma análise casuística de cada situação. Aquilo que eu tenho notado nestes últimos meses, e de facto temos todos vindo a trabalhar, enfim, em situações onde se coloca a possibilidade de aplicação deste regime nos últimos meses, e um dos pontos mais curiosos que eu reparei é que há uma tendência por parte, enfim, dos nossos clientes, de quem quer que se sinta afetado por esta pandemia, em achar que podemos, de facto, aplicar cegamente este regime a qualquer situação. Portanto, é normal ou é comum, ou pelo menos eu tenho sido confrontado com esta situação, de pessoas que dizem, o mundo mudou. O mundo tal como o conhecemos já não existe e, portanto, é evidente que isto tem que ter aqui um impacto no meu contrato, na minha situação, na minha obrigação e, portanto, é para o doutor faça lá, escreva lá à contraparte ou prepare-me aí uma minuta de uma comunicação para que eu possa exercer este meu direito. A ideia que eu queria aqui realçar é que, de facto, não só os tribunais olham para isto de uma maneira muito conservadora, como a aplicação do regime nos casos concretos, normalmente, quando o tema é escavado, gera de facto algumas dificuldades no que concerne à sua aplicação. Há aqui uma outra nota que eu queria salientar e que tem que ver com o seguinte. Mesmo que o regime seja aplicável, portanto, mesmo que de uma análise casuística se chegue à conclusão que naquele caso efetivamente se verificou, enfim, uma alteração das circunstâncias, que essa alteração é absolutamente anormal, que em virtude dessa alteração há de facto um desequilíbrio contratual grave, relevante, que afeta uma das partes, e, enfim, o último suposto é de que esse dano, esse prejuízo, não esteja coberto pelos riscos inerentes ao próprio contrato. Grosso modo, sumariamente, são estes os pressupostos. Há um ponto que é aqui muito importante, que tem que ver com o seguinte, tem que ver com a gravidade do dano. A doutrina e a jurisprudência portuguesa têm sido implacáveis na análise deste critério. O João Tiago há pouco falava da última crise que todos vivemos, a crise financeira de 2008-2009, e analisando a jurisprudência que foi surgindo na sequência de litígios que emergiram dessa situação, a conclusão a que nós chegamos é que, para os tribunais, nós temos que estar aqui a falar de uma situação de tal maneira grave, de tal maneira esdrúxula, de tal maneira extraordinária, para que se possa sequer configurar a possibilidade de aplicação deste regime. Para terem uma ideia, na sequência da crise de 2008, nas situações em que as pessoas foram confrontadas com, por exemplo, desvalorizações brutais por exemplo, no setor do imobiliário, apenas foi admitida a possibilidade de se modificar ou resolver os contratos com base no regime de alteração das circunstâncias em situações em que a desvalorização do bem objeto do contrato se verificava numa proporção de 7:1 ou de 8:1. Portanto, temos que estar aqui a falar de situações, de facto, esdrúxulas. E aquilo que eu tenho notado é que a maior parte dos nossos clientes, de facto, procura tentar sustentar a aplicação deste regime indistintamente a qualquer situação, desde que se sintam afetados por ela, quando os critérios, de facto, são muito apertados. Enfim, para concluir, aquilo que eu queria deixar aqui claro é que, normalmente, a aplicação do regime tem muito que se lhe diga, depende de uma análise rigorosa, caso a caso, e que a tendência para a aceitação desta solução não é vista pelos tribunais com muita leviandade. João Tiago, agora pergunto, de qualquer das formas, sendo esta situação que estamos a atravessar diferente, obviamente, da que atravessámos em 2008, a tendência da jurisprudência dos tribunais talvez
será um pouco diferente. Eu sei que também não estamos aqui, não podemos fazer futurologia, mas de qualquer forma será diferente. Eu acredito que os tribunais tenham alguma benevolência, isto nos casos que obviamente cheguem aos tribunais, porque também já percebemos que muitos deles não chegarão, também pela boa vontade, digamos assim, das empresas credoras. Mas acha que os tribunais vão ter uma postura um bocadinho diferente da que tiveram em 2008? Filipa, não sei. Não sei, é uma resposta, é uma pergunta difícil e efetivamente a resposta tem de ser não sei. O que é que eu posso dizer, Filipa? Primeiro, eu à partida tenderia a dizer que esta situação que nós atualmente vivemos será seguramente uma situação de força maior. Mas, Filipa, atenção, eu também achava, e julgo que não era uma coisa muito errada, que a crise de 2008 e a sua magnitude, porque é evidente que toda a economia é feita de altos e baixos, de momentos de crise, de momentos de crescimento, só que aquela crise que nós vivemos em 2008 não foi de facto uma crise económica idêntica às demais. E aquilo que o Fernando há pouco dizia é relevante porquê? Porque os tribunais em 2008 não deixaram de aplicar o regime da alteração das circunstâncias por considerarem propriamente que não havia uma alteração anormal das circunstâncias. Aquilo que os tribunais fizeram, e eu acho que essa que era a nota que o Fernando queria deixar, e que eu agora aqui vou também querer reafirmar, é o seguinte, é que não basta que exista uma alteração anormal das circunstâncias e que essa alteração não esteja coberta nos riscos próprios do contrato. É necessário, como disse o Fernando, que haja um dano, que seja um dano grave, um dano completamente extraordinário, um dano manifesto. E outra questão, que foi por aí que os tribunais muito pegaram para rejeitar a aplicação do regime, é necessário que se demonstre, no caso concreto, a existência de uma ligação direta e imediata entre a alteração que se verificou, chamemos-lhe a crise de 2008 no passado, chamemos-lhe hoje a situação de pandemia que vivemos e o incumprimento das obrigações. Para todos perceberem, vamos imaginar que, por força desta pandemia, como aliás já ocorreu, os governos dos vários estados acorrem determinadas empresas, seja através de concessão de determinadas linhas de financiamento. Numa situação destas, eu não posso, se calhar, dizer à partida que a alteração das circunstâncias pode eventualmente funcionar. Porque, precisamente, podemos estar a falar de uma empresa que, embora esteja com dificuldades em cumprir as suas obrigações, por força desta anormalidade que vivemos hoje em dia, já está também a ter, de alguma maneira, um conforto e um benefício que, se calhar, torna inviável a aplicação deste mesmo regime. E, portanto, eu diria, Filipa, que não é tanto uma questão de dizermos assim, em 2008 os tribunais foram muito conservadores na aplicação deste regime, agora, como parece que é evidente que esta pandemia é uma situação de força maior, já não o serão. Porque há aqui outro ponto que eu também acho que é relevante e que é este. A alteração das circunstâncias é como que uma bomba relógio invisível que existe em todo o contrato. E eu acho que os tribunais têm sempre, não o podem obviamente dizer, mas têm sempre algum cuidado na aplicação do regime. Porquê? Porque não se pretende abrir ali uma espécie de caixa de Pandora. Vamos imaginar, se os tribunais em 2008, com todas as dificuldades que se verificaram na altura ao nível do crédito hipotecário, tivessem, por exemplo, permitido que em determinadas operações de investimento que estavam garantidas com hipotecas, essas empresas devedoras pudessem, por exemplo, ter pedido uma maior carência no pagamento dos seus empréstimos ou, eventualmente, o próprio aumento do prazo em que os empréstimos deveriam ser amortizados. Isso poderia ter significado abrir um precedente gravíssimo ao nível daquilo que era o crédito à habitação do consumidor normal. E eu acho que são questões de natureza política um bocadinho e de estratégia como esta, que muitas vezes levam os tribunais a serem conservadores na aplicação deste regime. E, portanto, Filipe, eu diria o seguinte, eu não posso garantir, nem ninguém pode garantir, que desta vez os tribunais que têm bem noção disto que estamos aqui a discutir, irão ser mais amigos da aplicação do regime do que o foram em 2008. É um bocadinho... Fernando, passo-lhe agora a palavra.
Agora, uma pergunta um bocado à jornalista, que é o seguinte: acha que também que esta situação vai fazer com que alguns devedores, algumas empresas devedoras, se aproveitem, digamos assim, passa a expressão, desta desculpa da pandemia também para incumprir os contratos? Já têm tido essa percepção relativamente a algumas queixas ou partilha de opiniões com os seus clientes? Bom, vamos lá ver uma coisa. Eu diria que seria francamente imprudente que uma empresa devedora procurasse utilizar esta circunstância para tentar justificar o incumprimento. Isto por uma razão evidente, é porque o incumprimento, qualquer que ele seja, se não for aceite e resolvido consensualmente, há de gerar um litígio e no âmbito desse litígio, enfim, a natureza e o impacto desse incumprimento não deixarão de ser devidamente sindicados. Mas eu acho que a sua pergunta, Filipe, tinha um escopo um bocadinho diferente. Se a pergunta for se eu admito que isto seja efetivamente utilizado por devedores para tentar justificar o incumprimento, eu não tenho a mínima dúvida que isso vai acontecer. Acho que é de facto uma solução, acho que é uma solução imprudente. Aquilo que eu tenho notado da minha experiência profissional nestes últimos tempos, eu julgo que há pouco aflorei este ponto, noto dois ou três tipos, se quiserem, de situações. Situações em que nós temos, de facto, credores que são confrontados com pedidos de alteração de contratos por parte de devedores, ou com situações de incumprimento por parte destes devedores. Temos situações de pessoas que, com algum oportunismo, procuram utilizar esta situação, esta circunstância, para, em seu benefício, pretenderem alterar os contratos. E temos depois as situações mais dramáticas, que são aquelas, pessoas, e quando me refiro a pessoas, falo naturalmente, incluo aqui também empresas, situações em que, de facto, tudo isto que se está a passar afeta gravemente a posição, contratual dessa parte no contrato e as pessoas estão numa situação, do ponto de vista contratual, dramática. Ora bem, para concluir o meu raciocínio, eu reforçava a ideia de que, de facto, não é prudente querer utilizar esta contingência para justificar um incumprimento, porque pode correr mal. E uma vez mais, acho que em todas as situações deverá haver uma análise casuística rigorosa sobre a contingência e, sobretudo, sobre o seu impacto na relação contratual. E depois é relativamente simples, quer dizer, vemos se o contrato tem ou não tem solução, vemos qual é que é o enquadramento legal em facto dos factos e define-se uma melhor estratégia para se tentar resolver o problema. João Tiago, de qualquer forma faço uma pergunta agora mais técnica, mais jurídica, no seguimento da conversa de há pouco, voltando um pouco atrás. Se houver uma suspensão da obrigação contratual de forma temporária, depois quando se voltar a esse cumprimento, há algum tipo de custos, passa a expressão, para o devedor? Custos acrescidos? Não, Filipe, já agora, essa aliás foi a opção que o governo português tem adotado neste tratamento à pandemia ou à crise da pandemia. Estas moratórias que foram criadas, seja ao nível dos créditos à habitação, seja ao nível do pagamento das rendas habitacionais, inclusivamente o próprio regime do layoff, tudo isso são situações em que, na verdade, aquilo que se está a fazer é suspender temporariamente o cumprimento das obrigações. E essa é, de facto, uma hipótese de tratamento da alteração das circunstâncias, que, como disse, foi aquela que tem sido seguida, e eu acho que razoavelmente bem, por parte do nosso governo. E em termos técnicos, agora indo diretamente à pergunta que me colocou, dizer o seguinte: quando há uma obrigação que se considera temporariamente suspensa, isso significa duas coisas. Significa que o devedor dessa obrigação não vai ter que indemnizar o credor pelos prejuízos que o credor eventualmente teve em receber tardiamente essa prestação. Portanto, não há indemnização, não há custos para o devedor.
Filipa, e por outro lado, o próprio credor, durante o período de tempo em que a obrigação se considera suspensa, continua vinculado ao contrato, eventualmente à contraprestação a que está adstrito, e só se essa situação de impossibilidade temporária se mantiver já durante um período de tempo desrazoável, é que o credor pode, eventualmente, desvincular-se da obrigação para, precisamente, deixar de estar obrigado a ele próprio cumprir a sua contraprestação para com o devedor. É isto. Fernando, de qualquer forma, a partir de setembro, com o fim das medidas excepcionais do Governo, as coisas mudarão um bocadinho, portanto, pode começar a haver, o contexto já será outro, a renegociação de contratos poderá ser feita a partir dessa altura. Bom, Filipa, a renegociação dos contratos poderá ser feita a partir de qualquer altura, desde que as partes assim acordem e nisso tenham interesse. Eu acho que aquilo que se passará a partir de setembro, enfim, se tudo se mantiver como previsto, é que estas moratórias, sobretudo as que resultam de medidas legislativas recentemente aprovadas, à partida cessarão. E aí vão começar naturalmente as dificuldades, é porque as dívidas não se extinguem, não é? Os problemas não terminam. A situação foi congelada, as obrigações estão suspensas, mas a verdade é que a partir de setembro os devedores vão ser chamados a cumprir essas obrigações. E, portanto, eu diria que aquilo que se perspectiva aqui, enfim, não há dúvida que nós vamos passar por uma crise, enfim, provavelmente inaudita e provavelmente muito mais devastadora do que aquela que se verificou em 2008 e 2009. Eu confesso que estou preocupado, estou apreensivo. A expectativa que tenho é que, de facto, os litígios vão aumentar com muita probabilidade. E vamos ver provavelmente situações, pessoas, empresas em situações verdadeiramente dramáticas a partir de setembro. João Tiago, concorda com esta avaliação, no fundo, das consequências que a pandemia vai ter nas empresas e não só, e nas famílias? Concordo e vamos ver. Acrescentar aqui um ponto àquilo que o Fernando disse. É expectável que quando este regime das moratórias terminar, e vamos ver quando é que termina, e agora voltando um bocadinho àquilo que disse inicialmente, eu achei muito relevante ontem a conversa que, de facto, aqueles 4 banqueiros tiveram, no sentido de dizer, nós queremos, eventualmente, uma extensão das moratórias, porque toda a gente percebe, e não acho que não é muito difícil antever, que com o fim das moratórias os litígios vão seguramente surgir. E aí diria que há um outro aspecto que me parece relevante e que já agora trazia à discussão, e que é o seguinte. Nessa altura, vamos ver quem é que está bem preparado para litigar. Porque nós podemos ter aqui uma situação complicada de determinadas empresas credoras que, pura e simplesmente, em face dos seus problemas de tesouraria, agravados ou até mesmo exclusivamente criados com esta situação da pandemia, não sejam sequer capazes de litigar. Porque isso é um ponto que muitas vezes nós esquecemos. A litigância tem um custo e tem um custo cada vez maior. E eu não me refiro sequer à litigância que se faz em sede de tribunal arbitral. Eu falo, por exemplo, da litigância que ocorre nos tribunais do Estado, porque nós temos um regime de custas, como o Fernando sabe, porque sente isso na pele, como eu sinto diariamente a explicar isto a clientes nossos. Nós temos um regime de custas que é altamente penalizador para as empresas que litigam. E isto faz com que nós estejamos já a assistir a um movimento interessante lá fora, que eu creio que poderá chegar cá rapidamente, que é o chamado third party funding. Ou seja, a circunstância de termos fundos a financiar litígios, designadamente quando as empresas que são titulares desses créditos de ação, que têm a possibilidade de litigar, não tenham capacidade económica para o fazer. Seja porque não conseguem suportar os honorários de uma equipa de advogados em litígios complexos, seja porque pura e simplesmente não conseguem
suportar o risco de, perdendo a ação, terem de pagar uma conta astronómica em matéria de custos. Para termos uma ideia, veio noticiado recentemente que no Reino Unido há neste momento uma ação, uma class action, já de alguma dimensão, de cerca de 50 milhões de euros, que está a ser, no fundo, apresentada contra uma seguradora, a Hiscox Limited, em que as partes que estão agrupadas para litigar contra essa companhia de seguros se encontram financiadas por um fundo. Eu diria que isto é uma tendência que nós poderemos eventualmente vir a assistir nos próximos tempos em Portugal. E depois resta também saber como é que nós vamos tratar isto cá. Porque a verdade é que a ideia que tenho, e com a qual, confesso, não concordo, é vermos algum ceticismo em redor deste tema. Há aqui uma certa visão muito conservadora de que termos fundos a financiar litígios é uma forma ilegítima de estar a transacionar a justiça, ou que isso coloca problemas deontológicos que são irresolúveis, e eu devo dizer que não concordo minimamente com isso. E acho que, aliás, a tendência será essa, e nós vamos ver, se calhar, seguramente isto a acontecer em Portugal. E só mesmo para terminar esta nota, Filipa, dizer que é evidente que os litígios irão seguramente aumentar, porque basta, por exemplo, pensar que nós até hoje temos os nossos prazos processuais, na maioria dos processos, suspensos. Eu creio que hoje, finalmente, foi publicada a lei que já tinha sido aprovada e promulgada, e que, em princípio, creio eu, fazendo agora aqui uma conta de cabeça rápida, creio que no dia 3 ou no dia 4 de junho vamos ter novamente os prazos em tribunal a mexer. E isso significa que os litígios vão naturalmente aumentar. E, portanto, temos aqui vários fatores que vão coincidir, provavelmente no fim dessas moratórias, com um aumento exponencial dos litígios. Para terminar, Fernando, faço-lhe uma questão relativamente às insolvências. Portanto, também será uma das consequências que nós vamos aferir com este contexto. Acha que a legislação tal como está neste momento é adequada para esta situação de pós-pandemia? Bom, eu começaria por dizer, Filipa, que de facto não há dúvida de que vamos, em princípio, assistir a um aumento substancial dos processos de insolvência. Em meu entender, a lei aplicável às insolvências não é uma lei mal pensada. Eu acho que a lei está bem feita, naturalmente, como qualquer outro, enfim, diploma ou regime, tem sempre espaço para ser melhorado. Mas eu acho que o verdadeiro problema prende-se com, enfim, a execução da lei ou a sua aplicação, designadamente no que concerne ao tempo que estes processos demoram. Para terem uma ideia, a lei prevê ou classifica a insolvência como um processo urgente, que deve estar resolvido tendencialmente num prazo de 2 meses, mas aquilo que se verifica, sobretudo nos tribunais das grandes cidades, designadamente Lisboa e Porto, é que os processos, enfim, muito embora urgentes, demoram ou podem demorar anos a serem resolvidos. Para ter uma ideia, eu tive no início do ano passado, portanto em 2019, recebi um simpático acórdão da relação de Lisboa no âmbito de um processo de insolvência que eu instaurei em 2006. Portanto, eu tive um processo de insolvência que deveria estar resolvido em 2 meses e que demorou 13 anos a ser concluído. Portanto, isto é completamente impossível, isto é impraticável. E, portanto, o único reparo que eu faria é isto, mas isto não tem que ver com a lei propriamente dita, tem que ver com a capacidade ou não do sistema judiciário, designadamente dos tribunais, em darem resposta à quantidade de solicitações com que são confrontados. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, Filipa, não acho que haja qualquer tipo de problema com a lei da insolvência. Enfim, salvados 2 ou 3 pontos que poderiam efetivamente ser melhorados. O problema tem que ver com a incapacidade do sistema, portanto, dos tribunais, em darem uma resposta atempada às solicitações que lhes são apresentadas. Obrigada, Fernando. João Tiago, quer acrescentar alguma coisa relativamente a esta pergunta? Devolvo-lhe a pergunta. Acha que, obviamente, que as insolvências hão de aumentar e a avaliação que faz da legislação tal como está?
Quero, e é engraçado que chegamos aqui ao final do nosso debate e eu, pela primeira vez, vou ter que discordar um bocado do Fernando. Vamos ver, é evidente que aquilo que o Fernando diz faz todo o sentido e há alguma morosidade que é inaceitável e que não deveria ocorrer ao nível da tramitação destes processos. Mas eu aqui, Fernando, devo dizer que acho que a nossa lei já deveria ter sido alterada em alguns pontos para permitir, no fundo, fazer com que estes processos pudessem ser melhor utilizados pelas empresas. Eu vou dar só aqui alguns tópicos que me parecem interessantes. Nós tivemos, com esta crise do Covid-19, uma única alteração legislativa em matéria de insolvência, que foi, essencialmente, a suspensão do dever de apresentação voluntária à insolvência por parte dos órgãos de administração das empresas. Isto quer dizer que o legislador, durante este período, entendeu que as administrações das empresas que se encontram tecnicamente insolventes não estão legalmente obrigadas à apresentação à insolvência. Agora, eu acho que isto é insuficiente. E é insuficiente porquê? Porque, reparem, ao mesmo tempo que isto foi feito, o legislador não teve o cuidado, como, por exemplo, fez o legislador em Espanha ou o legislador na Alemanha, de impedir também que um credor dessa mesma empresa pudesse mover um processo de insolvência contra essa mesma empresa. Para termos uma ideia, em Espanha foi publicado aqui há coisa de, creio eu, 2 semanas, no máximo 3 semanas, um decreto legislativo que pura e simplesmente proíbe, até ao dia 31 de dezembro de 2020, que qualquer ação de insolvência seja apresentada perante um tribunal espanhol por qualquer credor. E, portanto, eu acho que isto é uma coisa que deveria ter sido pensada por parte do nosso legislador. Mas mais, eu acho que nós deveríamos ter aproveitado e devemos aproveitar esta altura para, de alguma maneira, introduzir algumas alterações ao nível da legislação da insolvência, seguindo aquilo que é uma tendência comunitária nesta matéria. Eu estou, por exemplo, a pensar em coisas tão simples e que acho que são tão evidentes como consagrar regimes mais amigos do investimento das empresas nesta altura. Porquê que um sócio de uma empresa que se vê agora subitamente afetada na sua tesouraria com esta pandemia, se quiser injetar dinheiro do seu bolso e financiar a empresa, e caso esse financiamento não consiga, como é expectável, libertar a empresa da crise e a empresa acaba por insolver, porquê que o seu crédito, nessa altura, terá que ser qualificado como um crédito subordinado? Isto quer dizer o quê? Como um crédito que é pago em última linha, depois de terem sido pagos todos os credores. Outra ideia, porquê é que não se pensa em criar, nesta altura específica em que as empresas precisam de investimento mais do que nunca, um regime que proteja o chamado new money, ou seja, o dinheiro de terceiras entidades, de empresas, de fundos, que queiram, no fundo, entrar nas empresas e que, de alguma maneira, esses seus créditos sejam graduados acima daquilo que já resulta, no caso do PER, para o privilégio, do privilégio imobiliário geral que têm e que está graduado, por exemplo, acima do crédito dos trabalhadores. Ou, por exemplo, para também não me alongar aqui muito em questões de natureza mais técnicas, porquê é que não podemos pensar em, à semelhança do que aconteceu quando o RER, que é um regime extraordinário e extrajudicial de recuperação judicial, foi aprovado, e que é, no fundo, um regime que permite que as empresas em dificuldade financeira possam, secretamente, com sigilo, para evitar danos reputacionais, conseguir, no fundo, acordos com os seus credores fora do tribunal, que depois são homologados numa conservatória do registro comercial. Dizia eu, porque é que não podemos pensar em permitir que empresas tecnicamente insolventes, mas que estão tecnicamente insolventes por causa desta situação atual, porque eram empresas saudáveis, não possam também beneficiar desse mesmo regime? Ou seja, resumindo e concluindo, Filipa, Fernando, eu acho efetivamente que vamos ter aqui um aumento das insolvências. Acho que era desejável prepararmos para esse aumento das insolvências e acho que vamos ter todos aqui advogados, juízes,
e as próprias empresas e os seus trabalhadores que perceber que estamos a falar de uma situação única e excepcional e que, de facto, será se calhar preferível apostarmos na reestruturação dessas mesmas empresas. Eu penso, por exemplo, no caso dos trabalhadores, que se calhar têm que ser um pouco receptivos a essa lógica de o que é preferível para um trabalhador nesta fase? É procurar, no fundo, fazer valer na sua totalidade os seus créditos laborais, as suas regalias laborais, justamente conquistadas e que eu não estou aqui de maneira nenhuma a pôr em causa, ou procurar de alguma maneira aceitar uma reestruturação desses seus créditos, sabendo que a alternativa será uma eventual insolvência da empresa, em que ele poderá até receber os seus créditos, mas em que fica no mercado de trabalho altamente debilitado como é aquele que nós temos hoje em dia. Portanto, eu aqui diria que devíamos pensar em fazer mais. Agradeço imenso. Obrigada, João Tiago. Obrigado, Fernando. Acaba aqui a webcast organizada pelo WEG e pela Advocatus sobre gestão de obrigações contratuais nas PMEs pós-pandemia. Connosco tivemos o João Tiago Moraes Antunes, sócio da PLMJ, e Fernando Trinca, sócio da CMS Rui Pena e Arnaud. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Já está?